Estamos iniciando hoje o mês da Bíblia, mês que a Igreja do Brasil nos faz um convite todo especial para aprofundarmos, meditarmos e conhecer mais a Palavra de Deus. É na Palavra de Deus que nós vamos encontrar respostas e o caminho que Deus tem para nós. Por isso, esse mês, como um chamado a mais, um incentivo a nós católicos a pegar a Bíblia na mão e fazer a oração, chamada leitura orante da Bíblia. É nós podermos tirar um pouquinho de tempo no dia, ou quem sabe também até na semana, ler, meditar e rezar um texto da Bíblia. Hoje também, nesta Eucaristia, nós estamos iniciando uma outra etapa de preparação das nossas crianças para o banquete da Eucaristia, o banquete do reino. Elas também hoje irão receber dos pais a Bíblia, mas que não seja apenas um gesto vazio, não é? Mas que seja de fato realmente uma transmissão da fé dos pais para os seus filhos por meio da palavra. E eu só posso transmitir algo para o outro se eu acredito, se eu faço. Senão, é rito vazio. Como eu gosto sempre de dizer que esses ritos precisam marcar o antes e o depois. Senão eles não fazem sentido para nós. Se eu já tenho uma vida que eu rezo com meus filhos, não vai ter tanta mudança a partir de agora. Mas eu posso intensificar mais. Se eu não tenho essa prática, não posso perder esta oportunidade a partir de hoje para fazer algo novo e diferente na minha casa, na minha família, com os meus filhos, na experiência da fé. É esse o caminho que a igreja hoje nos indica. Um caminho que se chama iniciação à vida cristã. Tornar-nos iniciados. E só é possível iniciar alguém quem já percorreu o caminho, quem já viveu esta experiência. Por isso é fundamental a presença e a ação de vocês pais. Não é um sacramento que essas crianças vão receber. A gente sabe que a nossa mentalidade católica ainda é conservadora com relação aos sacramentos. Gente que se mata para receber sacramento, mas que não se esforça nem o mínimo para colocar em prática. É o que diz hoje a segunda leitura de São Paulo. Vocês querem um Deus que se manifesta no trovão, no relâmpago, no poder? Um Deus que impõe medo? Um Deus que nos desafia? Ou vocês querem um Deus que se revelou plenamente em Jesus Cristo, na sua mansidão, na sua benevolência, no seu amor e na sua misericórdia? São Paulo, ou a carta dos Hebreus, exorta a comunidade dos fiéis que estavam mornos, que estavam adormecidos, querendo outras revelações.
E o autor diz: Deus já se manifestou para nós dessa forma, e nós precisamos corresponder nesse modo como Deus se manifestou a nós. Primeira leitura nos fala de uma sabedoria que inverte a lógica humana. A lógica humana é esta: quem tem poder, quem tem destaque na sociedade é melhor, é maior do que o outro. E aí a lógica da sabedoria da palavra de Deus se inverte. Diz é o contrário. Quanto mais importante você for socialmente, quanto mais poder você tiver na sociedade, mais humilde. Faça-se mais humilde possível, porque agrada a Deus e atrai a atenção e o carinho dos outros, e não o contrário. O Evangelho vem na mesma lógica hoje para nós. Jesus é convidado a participar de um banquete de um mestre dos fariseus. E ali ele aproveita para ver qual é a dinâmica do ser humano. A dinâmica do ser humano, movido pelo espírito meramente materialista, é o egocentrismo. Quer privilégios, quer lugares de destaque, quer benefícios próprios, quer se impor sobre os outros. E aí Jesus conta uma parábola para nós. Jesus hoje não está falando de etiqueta, da forma como nós devemos nos comportar nas festas sociais. Mas Jesus quer falar para nós de um outro banquete, aquele que nós somos convidados a participar, que é o banquete do reino. E que só tem duas formas, pelo Evangelho de hoje, que nos torna aptos a participar desse banquete. A primeira forma corresponde a um modo de ser, a uma atitude que nós precisamos viver a exemplo do Mestre Jesus. Ocupar o último lugar significa humildade. Nós somos chamados a vivenciar a humildade. Mas essa palavra, infelizmente, no nosso vocabulário, é negativa. Tem uma conotação negativa. Todo humilde, às vezes, é vitimismo, né? As pessoas, às vezes, se fazem de vítima para dizer que é humilde. Isso aqui não é humildade, é vitimismo, se chama. A outra é associar a humildade com pobreza. Vê essa pessoa tão humilde, pobre, não é? Palavra humildade tem a sua raiz no latim humus, que significa terra fértil, terra que produz vida. Santo Agostinho já dizia que a humildade é o único remédio, o caminho para nós sermos santos. É a única virtude que nos purifica do nosso ego para sermos santos.
Então, a humildade significa o que, Frei? Significa nós reconhecermos quem de fato nós somos diante de Deus. Portanto, a humildade não se refere antes de tudo ao outro, mas primeiro a Deus. Reconhecendo quem de fato nós somos diante de Deus, que somos criatura, não criador. Que em Jesus Cristo nós somos filhos e não pai. Que nós somos dependentes, dependemos de Deus, necessitamos de Deus. Isto é humildade. Quando nos reconhecemos na nossa verdade diante de Deus, aí sim, há uma descentralização do nosso eu, há um esvaziamento do nosso ego, do nosso eu, uma saída de nós para o encontro do outro. E aí eu não vou ver o outro como inferior a mim. Eu não vou me ver superior, melhor, mais importante do que o outro. Por quê? Porque somos todos iguais, filhos do mesmo Deus. Tão necessitado quanto eu, o outro é diante de Deus. Portanto, o que nos torna comum é sermos irmãos. E aí vem a outra atitude que o Evangelho nos revela hoje para participar do banquete. Quando fores dar um jantar, uma festa, não convide seus amigos, porque eles vão fazer o mesmo com você. Mas convide os pobres, os aleijados, os cegos, aqueles que não poderão jamais te retribuir, porque Deus mesmo te dará a retribuição na glória futura. O que Jesus quer nos ensinar com isso é a gratuidade. A gratuidade brota de um coração que se reconhece necessitado de Deus. Ninguém que é autossuficiente, que pode tudo, é capaz de agir de forma gratuita. Portanto, as nossas relações para participar do banquete não pode ser de comércio, como fala na política aí, né? Toma lá, dá cá. Porque hoje, infelizmente, as nossas relações são marcadas por interesses, busca de privilégios, de poder e assim por diante. Jesus diz: a lógica do reino é o contrário, é a gratuidade. De graças recebeste, de graças deveis dar. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição como privilégio, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se servo obediente até a morte e morte de cruz. É o sair do nosso centro para fazer o centro da nossa vida o próprio Deus. Por isso que Jesus sempre vai dizer: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E Jesus é tão Deus quanto Deus Pai, não é? É como se nós pudéssemos dizer: nós somos tão humano quanto aquele que a sociedade, por preconceito, por racismo, né, exclui e marginaliza. A quem nós precisamos obedecer? Não às regras da sociedade. Quem dita hoje o que nós somos não é a palavra de Deus.
Quem dita o que nós somos hoje não é a nossa fé, infelizmente. Quem dita o que nós somos é o mercado, é a moda, é a fama, é o poder. Por isso Jesus hoje nos adverte: o banquete do reino é para esses que vivem a humildade e a gratuidade. Que nós possamos, com a graça de Deus, porque não é fácil para nós, né? Fazer essa experiência não é fácil, é caminho de conversão, é caminho de mudança. Então, queridos pais, que vocês transmitem para os vossos filhos esta experiência do Evangelho. Não deem só a eles a glória desse mundo, né? Eu sei que todo pai se preocupa demais, não é? Porque quer seu filho formado, isso é natural. Porque quer seu filho casado, bem de vida, etc, etc, etc. Tudo isso é normal e é compreensível. Mas é preciso também se preocupar e dar a eles a possibilidade de participar do banquete do reino. E é isso que vocês vão fazer hoje, nesta celebração, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.